Olá, pessoal. Boa tarde. Um abraço a todos. Certo? Estou com saudade de vocês. Gente, estamos de volta para nosso retorno nas nossas aulas, certo? De forma remota, a gente vai chegar até vocês por meio de videoaulas, tá bom? Então, eu vou explicar o conteúdo que é, vai ser trabalhado nesse retorno com a gente no 8º ano, tá certo? Nós vamos trabalhar polígonos, tá certo? Nós vamos trabalhar as classificações, características e algumas fórmulas, então prestem bastante atenção. Eu vou estar explicando a parte teórica e depois vou colocar um vídeo de resolução de exercício, tá certo? Mas provavelmente não vai ser eu resolvendo os exercícios. Vou pegar um vídeo já feito com as resoluções, vou explicar o conteúdo, porque a questão do tempo não favorece a gente, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, vamos lá. Polígonos. Polígonos, pessoal, são figuras geométricas planas, tá certo? E algumas não planas. A gente vou demonstrar apresentar para vocês a diferença entre elas, tá certo? Como reconhecê-las. Então, olha só, gente. Com relação dos polígonos, tem algumas características, tá bom? Então, olha só. Nós temos a linha poligonal, uma figura plana formada por segmentos de reta consecutivos e não colineares. Dois a dois, uma linha poligonal pode ser classificada em aberta ou fechada e simples ou não simples. O que significa isso, gente? Essas características aqui são quando a gente, por exemplo, tenta desenhar um polígono, um quadrilátero e não fecha o desenho, tá certo? E lembre-se, qualquer figura que contenha 4 lados, não importa sua forma, ela sempre vai ser um quadrilátero, tá certo? Então, fica assim, essas duas características para a linha poligonal, tá bom? E as simples ou não simples são essas que se cruzam, tá certo? Que quando se desse sequência, ela iria se cruzar como essa daqui está se cruzando, tá certo? Então, olha só, polígono é uma linha poligonal fechada simples, certo? Aí aqui, gente, eu quero deixar bem claro esse ponto aqui, tá? Essa parte não está abordada no livro de vocês, mas ela é essencial e vocês vão precisar para o futuro, com certeza, nas nossas resoluções de exemplos do próprio material do livro ou das nossas avaliações, tá certo? Então, olha só. Definição de polígono. Polígono é uma linha poligonal fechada e simples, com sua região interna e externa. Pode ser convexo e não convexo. Agora vamos identificar e diferenciar qual é a diferença de um para o outro, tá certo? Gente, o convexo, tá certo? É esse que eu consigo traçar uma linha, ou seja, uma diagonal entre os vértices, tá certo? Então essa característica é do polígono convexo, que eu consigo traçar diagonais na parte interna da figura, tá bom? E os não convexos? Os não convexos são os que eu não consigo traçar diagonais dentro dos vértices, tá certo? Lembrando que vértices são os cantinhos, arestas são as faces, tá certo? A aresta, na verdade, é o que liga um vértice ao outro, e temos as faces se fosse uma figura tridimensional. Porém, olha só, eu tentar traçar uma diagonal aqui, ó, vai sair fora da figura, tá certo? Então, se sair fora da figura, ele é um polígono não convexo, tá certo? E convexo é esse que eu consigo traçar uma diagonal na sua parte interna sem sair para o lado de fora da figura. Tranquilo? Só isso a definição de polígonos convexos e não convexos. Polígono não convexo ou côncavo, olha o exemplo. Eu não consigo traçar diagonais, tá certo? Aqui ele usa essa linha mais fechada, mas se você tentar ligar daqui para cá, ó, nos vértices, ela ia ficar fora da figura. Então, logo, eu chamo essas figuras de não convexos, tá certo? Ou simplesmente côncavos, que podem ser apresentados dessas duas formas. Então, aqui temos 4 figuras, onde a gente pode observar os detalhes de polígonos côncavos ou não convexos. Beleza? Aqui, novamente, polígono convexo. Todos eles eu consigo traçar uma diagonal entre eles, na parte interna, sem sair para o lado de fora, ou seja, uma espécie de segmento de reta dentro da figura, sem estar saindo para o lado de fora da figura,
como esse exemplo aqui, ó, dos não convexos. Se eu tentar traçar uma reta aqui, ó, vou passar a linha, vai sair de dentro da figura. Então, essa aqui já não fica na característica de um polígono convexo. Ele é não convexo, certo? Então, se unir quaisquer dos seus pontos, o segmento de reta obtido está sempre contido no polígono, beleza? Então, é só isso para características de polígonos convexos. Mas o meu foco aqui, na verdade, vai ser mais com relação às formas. Estou explicando isso daqui, gente, porque são informações que vocês vão precisar. Então, assistam com bastante atenção, pausa o vídeo, façam alguma anotação, tá bom? Olha só, pessoal. Aqui, elementos e classificação dos polígonos. Elementos de um polígono, podemos identificar os seguintes elementos em um polígono: lados e vértices. Gente, aqui é muito importante a gente conhecer isso aqui. O que significa, por exemplo, aqui eu tenho A, B e uma barrinha aqui em cima. Sempre que você encontrar duas letras com uma barrinha em cima assim, significa que é um intervalo, um segmento de reta de um ponto a outro. Aqui não é AB, então onde é que está AB na figura? A e B. Então, daqui para cá eu tenho um segmento, ó, tá bom? Um segmento de reta que é determinado por essa expressãozinha aqui. Então, quando vocês forem solicitados no livro para fazer qual segmento de reta na figura exposta está representada entre as letras A, B. Então, você iria responder graficamente assim, certo? Algebricamente. Então, essas informações são para os lados e os vértices são denominados somente com as letras, tá certo? Voltando lá na figura, A, B, C. Lembre-se, gente, ó, logo a gente vai estar calculando os ângulos internos, os ângulos externos, tá certo? E para cada um deles vai existir uma fórmula. Calcular o número de diagonal de um polígono com n lados, tá certo? Acima de 4 lados, a gente vai estar calculando o número de diagonais que podem ser traçados desse polígono, tá certo? E, enfim, classificação, gente, dos polígonos. Eu tenho as diagonais, tá certo? Que são segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Não consecutivos, pessoal, significa, olha só aqui na figura, por exemplo, do segmento A para o segmento B, eu não consigo traçar uma diagonal, tá bom? Eu só consigo traçar uma diagonal quando ela não passa aqui, ó, ela não pode ser consecutiva. Então, eu posso traçar uma diagonal, ó, do A ao ponto C, do C ao ponto E, do E ao ponto B e de B ao ponto D. Jamais eu vou poder estar ligando direto, ó, de A a B, entendeu? Consecutivo é isso. Então, diagonais não podem ser consecutivas. E, com relação aos ângulos internos, para classificar um ângulo, gente, com a letra, basta que eu coloque esse chapeuzinho do vovô em cada letra. Então, onde você encontrar uma letra com chapeuzinho, você já vai lembrar, certo? Lembra que representa um ângulo. Esse ângulo, ó, ele vai estar marcado aqui dentro, tá certo? Com aquela bolinha de grau, tá bom? 30 graus, 108 graus, 360 graus e por aí vai, tá bom? Ângulos externos. Ângulos formados por um lado do polígono e pelo prolongamento do lado a ele consecutivo. Então, eu tenho A1, B1. Onde é que eles estão? Ó? Na parte externa da figura. Por isso que eu vou chamar isso aqui, ó, de AE, que é ângulos externos, certo? Agora, na sequência, a gente vai para as formas. As formas, pessoal, está no livro de vocês, nas páginas, a partir da página... O material começa na página 100 e as formas, a primeira se apresenta na página 102, que é a forma da diagonal. Na página 104, temos a soma dos ângulos internos, tá certo? E na 105, a gente trabalha as duas, soma do ângulo interno com o ângulo externo, certo? Então, vamos aqui, ó. Vamos para as fórmulas. Vamos lá, gente, ó. A nomenclatura do polígono
dos polígonos, tá certo? O nome de um polígono é dado em função do número de n lados, ou seja, do número de lados que uma figura tem. No livro de vocês, na página 101, tem essa informaçãozinha aqui, tá certo? Então, vamos lá às nossas fórmulas. A primeira delas, gente, é a forma de calcular diagonais. Lembre-se, jamais você vai colocar uma diagonal consecutiva, tá certo? Assim, você sempre vai marcar ela em pontos distintos, jamais passando por cima do segmento original da nossa figura. Então, olha só, para me calcular o número da diagonal, o que você vai fazer? Contar os lados da figura, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 5 lados. Então, você vai colocar D igual a N. N é quanto? N é o número de lados. Então, ficaria 5. Aí, aqui, vezes 5 menos 3 dividido por 2. Primeiro, resolve parênteses. Então, vai ficar 5 menos 3, 2. E 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, tá certo? 5. Então, aqui nessa figura com 5 lados, eu consigo traçar 5 diagonais. Ah, Teógenes, mas tinha 5 lados. Então, se tem 5 lados, é 5 diagonais? Não, nem sempre. Tá certo? Cuidado. Sempre você vai ter que estar realizando esse cálculo e fazer o processo para poder identificar. Vai ter figuras, por exemplo, se você for calcular aqui do icoságono, que é um polígono de 20 lados, quantos diagonais você consegue traçar? Só em números, né? Então, você tem que fazer com atenção, certo? A soma dos ângulos internos. Ah, gente, detalhe, tá? Quero que vocês anotem no caderno essas fórmulas, pois isso daqui vai ser necessário na hora da resolução das questões. Então, você vai estar abrindo o livro toda hora, olhando a fórmula no livro, beleza? Olha só, pessoal. SI significa a soma dos ângulos internos, N é o número de lados. Então, olha só como essa fórmula é simples, pessoal. Você vai contar os lados da figura, colocar menos 2, o resultado que dá, multiplica por 180, já era, encontrou a resolução, a solução, a soma dos ângulos internos desse polígono, tá bom? Então, olha só, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é igual a 1080 graus. Calcule o número de diagonais que esse polígono tem. Então, isso daqui vai ser uma atividadezinha já que eu vou deixar para vocês. Ou seja, um polígono com essa quantidade de graus aqui, gente, tá bom? Vai ser bem... como é que eu posso dizer? Complexo. Você vai ter que estar reformulando porque isso daqui, ó, vai ficar no lugar do SI. Então, você vai encontrar, na verdade, o número de lados. É uma figura que pede o inverso do que do que a fórmula nos propõe, certo? Depois, como eu estou um pouco apressado por conta do tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu vou resolver esse exemplo e coloco para vocês, tá bom? A soma dos ângulos externos, representada por SE, tá certo? Sempre a soma dos ângulos externos vai ter que ser igual a 360, pessoal. Não pode passar ou faltar. Sempre vai ser 360. Não importa quantos lados o polígono tem. A soma de todos os ângulos externos tem que dar 360 graus. Beleza? Aqui, novamente, outro exercício. Tá certo? Então, gente, polígonos regulares. Um polígono é regular quando é equilátero, lados congruentes, e equiângulo, ângulos congruentes. Todo polígono regular possui um ponto equidistante dos seus vértices e dos seus lados, chamado de centro do polígono. Tá certo? E tem a figurazinha demonstrando essa teoria. Essa parte aqui, gente, na verdade eu vou encerrar por aqui, porque vai ficar para a próxima aula. A partir da próxima aula a gente começa dessas fórmulas aqui, que são os ângulos internos e os ângulos externos, tá certo? São só essas figuras relacionadas às polígonos, essas fórmulas relacionadas aos polígonos, ok? Agora, gente, eu vou finalizar a aula. Vocês vão assistir essas explicações e vão assistir a aula de resolução de exemplos sobre esse material, tá certo? Que eu acabei de explicar. Tchau, tchau, até logo.